sobre a MyHeart. Nós somos do grupo MyHeart, o elo entre tecnologia e pessoas. Somos uma empresa com mais de 60 anos de história, mais de 500 clientes atendidos, 10 mil projetos implantados e 180 colaboradores. A gente atua aqui com foco em solução de gestão, inovação e suporte especializado. O tema de hoje é 13º salário, um assunto bem importante para esse período do ano. E para conduzir esse conteúdo, a gente conta com a participação então do Diego e da Ju, que prepararam um material bastante objetivo e esclarecedor. Obrigada pela presença de vocês. Diego, Ju, é com vocês aí. Oi, pessoal, bom dia. Quanto tempo que eu não vejo vocês, né? Alguns rostinhos familiar, outros não. Mas de qualquer forma, sejam todos bem-vindos, tá? De vez em quando eu vou dar uma tossidinha aqui, mas ignore essa minha tosse. Como vocês podem ver, eu tô na minha casa aqui, ó, no meu triplex, tá? Vocês estão convidados também. Então, gente, hoje a gente vai tratar sobre um assunto que, apesar de ser bem comum para todas as empresas, porque é uma rotina que todo mundo tem, né? É uma situação que a gente trabalha pouco, né? Então, às vezes acaba tendo algum detalhe que passa desapercebido. E às vezes a gente, devido a esses detalhes, ali no final do ano, ou então às vezes na conferência, a gente tem algumas dificuldades, né? Mas hoje a gente vai trazer alguns pontos importantes que é com relação principal ao cadastro, onde tudo começa pela ficha básica, né? E a gente vai tratar alguns campos que precisam ser parametrizados ali no cadastro da empresa, no cadastro do sindicato, tá? E também tratar outros assuntos com relação até mesmo a uma conferência, né? Então já vou compartilhar aqui com vocês. É um conteúdo bem simples que depois a gente vai estar mandando, tá? Com relação aos pontos principais que a gente deve se atentar, tá? Todo mundo está vendo a minha tela, tá bem certinho? Não escutei um sim de vocês. Eu quero ver todo mundo participando, eu quero ver todo mundo dizendo sim, não, tá? Para facilitar aqui a nossa live. Mas de qualquer forma, a gente em primeiro lugar, quando vai realizar o cadastro de um colaborador, a gente tem que observar na ficha básica que tem um campo onde a gente vai informar para o sistema. Não está compartilhando? Aqui ainda não. Bom dia. Ah, tá. Então, Ô, peraí. Diego, acho que não tá aparecendo não. Aham. Agora apareceu. Beleza. Então, vamos lá. Então, são detalhezinhos que às vezes podem impactar, né? Como, por exemplo, ali no cadastro do colaborador. Nós temos um campinho que se refere se ele recebe ou não 13º. Então, a maioria dos colaboradores, principalmente os colaboradores empregados, contrato empregado, né? Eles devem ter esse campinho assinalado como sim, e a gente informa como não para diretores, ou de repente algum vínculo ali que ele não vai ter direito ao 13º. Então, vamos aqui mostrar diretamente no sistema, onde a gente tem uma base de demonstração, né? Essa tela aqui todos já conhecem, é a tela onde a gente é a ficha básica do colaborador. Então, nós vamos ter esse campinho aqui, ó, recebe 13º salário. Então, sempre atentar, esse é um campo também que deve constar ali na ficha, no checklist do cadastro do colaborador, onde a gente deve colocar sim. Esse é o ponto inicial que a gente deve prestar atenção, tá? Feito isso, feito o cadastro bem certinho do colaborador, a gente deve se atentar também ao cadastro das situações, onde quando a gente faz um lançamento de um afastamento, seja ele qual for, a gente deve verificar primeiro como é o comportamento da empresa. Se aquele afastamento ele vai considerar para a empresa pagar o avo do 13º ou se não vai pagar, né? Lembrando que a gente tem alguns afastamentos, como por exemplo, licença maternidade e quando a pessoa se ausenta por estar prestando um serviço militar, desculpa,
auxílio doença, tá? Então, auxílio maternidade e auxílio doença, a pessoa recebe, o colaborador vai receber esse avo, só que por parte da Previdência, né? Então, outros afastamentos onde não é devido o pagamento, desde que isso seja uma regra da empresa, né? Deixa eu até tirar esse campinho aqui. Então, se a gente for ali no menu tabelas, gerais, situações, por exemplo, a gente tem falta aqui, né? A situação falta. No campo paga 13º, você vai clicar na lupinha e vai informar para o sistema se, quando a pessoa atingir a quantidade de 15 ou mais faltas dentro daquele mês, se ele vai considerar um avo ou se ele não vai considerar. Então, aqui, por exemplo, na minha base está configurada para o sistema não pagar aquele 13º, né? Eu tive até uma situação recente em um cliente onde, para algumas pessoas, estava pagando 12 avos, que também é uma configuração da gente fazer esse pagamento com referência de 12 meses, o adiantamento, né? Ou até o mês do pagamento. E o sistema estava tudo parametrizado para pagar até a competência 12, os 12 meses, mas estava nessa situação, em algumas situações, na realidade, estava configurado para não pagar. E por coincidência, todos os funcionários tinham, a empresa era pequena, né? Então, uma certa quantidade de funcionários tinha afastamento com mais de 15 dias, né? E a situação estava para não pagar. Sendo que na mesma base desse cliente, a outra empresa estava pagando 12. Então, a gente foi entender, verificar todos os parâmetros, né? E viu que essa situação estava, em algum momento, ela foi alterada, né? E a gente não conseguiu pagar ali a referência de 12 meses. Então, esse campo é importante para essa situação, né? Sempre quando não está pagando férias, seja 13º, a gente também verifica, em segundo lugar, a questão se ele tem algum cadastro de afastamento. No menu colaboradores, históricos, afastamento. Então, aqui a gente vai verificar todos os afastamentos que essa pessoa tem. Então, vamos supor, né? Para essa matrícula, a gente tem afastamento de falta, de atestado, esses três tipos, por exemplo, né? Então, o correto é a gente acessar aqui o cadastro da situação e verificar se a gente, em algum momento, fez alguma alteração ou se está tudo correto. Estando tudo correto, se realmente não for para pagar, o sistema não vai considerar, lembrando que ele tem um cálculo que é a partir de 15 dias, né? Se ele teve 15 dias de falta ou mais, ele já faz ali o sistema já vai entender que não é para pagar aquele 13º. Teve menos, então ele vai pagar normalmente, tá? Outra situação, vou mostrar aqui para vocês, é no cadastro do sindicato. Né? Então, a gente sabe que em uma determinada empresa a gente pode ter mais de um sindicato e a gente sempre tem que acessar o menu colaboradores, histórico, sindicato, para, de repente, se aquela ficha financeira, aquele cálculo não estiver correto, a gente também analisar em qual sindicato esse colaborador está. Né? Que a gente sabe que pode, na mesma empresa, pode ter 3 pessoas, cada um com um sindicato diferente. Então, no menu tabelas, sindicatos, cadastro, nós vamos posicionar ali, sempre na ficha financeira, a gente já tem aqui indicando qual é o sindicato, né? Mas se você quiser olhar também pelo histórico, é melhor porque ele pode ter tido alguma alteração, vamos dizer assim, né? Mas no menu tabela sindicatos cadastro, a gente vai verificar essa abinha aqui de 13º, onde a gente vai trazer algumas informações, como por exemplo, se a gente vai pagar o adiantamento em uma única vez, ou se a gente vai abrir mais de um cálculo, se para os admitidos no ano, a gente vai, como por exemplo nesse campinho aqui, admitidos no ano, ele considera até os 12 meses, até o mês de dezembro. Então, dependendo desse campo, se a gente coloca sim, ele não habilita esse campinho aqui, avos, adiantamento 13º adiantado no ano. Mas, de repente, se a gente colocar não, a gente consegue manipular esse outro campinho aqui para saber se aquele pagamento ele vai ser até a data do pagamento do cálculo ou se ele vai ser até o último dia da competência do pagamento, né?
Então, para os admitidos no ano, a gente sempre verifica essa situação desses dois campinhos, né? Então, esse aqui sempre lembrando, né, que alguns campos, eles não são padrão, às vezes uma empresa pode ter um campo, outra empresa pode ter outro, então isso aí vai depender do entendimento de cada empresa, né? Mas vamos supor, eu tive uma dúvida, eu não sei o que de repente esse campinho aqui está se referindo. Então a gente sempre posiciona, quando a gente fala ali no chamado para posicionar o cursor do mouse no campo e apertar F1, é porque o sistema já vai automaticamente abrir a documentação da Senior, né? Exatamente na tela onde vai falar sobre aquele campeão que a gente clicou ali, né? Então, se vocês verem aqui, ele vai trazer essas informações para ele nunca, geralmente a documentação ela não vai dizer ponha tal situação, mas ele vai te trazer, ó, se você colocar não, vai impactar nisso, se você colocar sim, vai impactar nessa outra coisa, né? Nesse outro cálculo, ou então opção um ou opção 2, né? Então o sistema geralmente ele vai trazer nessa documentação, vai te orientar e não induzir, né? O que você deve colocar. Então, apertando F1 ali do teclado, ele vai sempre abrir a documentação da Senior sobre exatamente aquele campeão que você está com dúvida, né? Então, na parte do sindicato, é basicamente isso, né? Sobre como o sistema vai ter que se comportar para o pagamento do 13º. Nós vamos ter também aqui sobre os afastamentos, como eu tinha falado ali, só voltando para recapitular, né? Auxílio doença, os avos eles não serão pagos pela empresa, né? Mas sim o funcionário vai ter direito e vai receber pela Previdência, assim também como a licença maternidade, né? Deixa eu ver outro campinho aqui sobre cadastro do sindicato. Então, nós temos também o campinho no cadastro da empresa. Menu Empresas. Empresas, nós temos esse campinho aqui sobre 13º salário complementar. Inclusive, nós tivemos um chamadinho ainda hoje, né, sobre essa tratativa de como o sistema deve se comportar para caso o funcionário tenha ali alguma alteração de salário, alguma média, né, no mês de dezembro, se o sistema deve pagar essa diferença ou se o funcionário deve devolver caso ele tenha recebido a maior. Então, é nesse campinho aqui onde a gente vai trazer para o sistema fazer exatamente, exatamente esse cálculo, tá? É, cadastro da situação, os afastamentos. Então, aqui sobre o 13º. Ju, tu quer deixar o 13º complementar para quando tiver a situação ou já posso falar agora? Pode falar, né? Então, perfeito. Hum, deixa eu só ver aqui se faltou alguma coisa, gente. Ah, então, eu acho que na parte de cadastro seria isso, tá? Acho que o básico do cadastro seria isso. Agora vamos ali para a parte de como definir o cálculo, né? Como é que a gente vai definir o cálculo? No menu Cálculos, definir cálculo, nós vamos aqui colocar a sequência, o código disponível, né? E a gente começa pelo cálculo 31, que é o cálculo do adiantamento, né? Então, a empresa pode colocar uma data de pagamento limite até o dia 30/11, mas também pode colocar antes, né? Sempre segue a legislação informando as datas. Aí, caso caia num feriado, num final de semana, né? Então, aí vai ter esse remanejo sobre a data, tá? Nós tivemos uma dúvida sobre como pagar o 13º salário integral antes de dezembro. Sobre o pagamento do 13º salário integral, não é possível fazer integral. Porém, a gente pode adiantar 100%, né? Nós temos essa abinha aqui do adiantamento do 13º salário, onde a gente pode informar 50%, né? E a gente pode informar também 100%. É aqui que a gente define, né? Não tendo esse campinho, ele vai seguir lá pelo sindicato, onde a gente também tem um campeão para informar qual vai ser a porcentagem do 13º, né? Mas seguindo
no cadastro do cálculo, se você fizer o adiantamento e quiser pagar, perfeito. Lembrando que a gente tem algumas observações. A gente fez o pagamento do 13º salário adiantado, a gente já pagou o valor cheio. Isso não quer dizer que a gente está desobrigado a fazer o cálculo do tipo 32. O cálculo do tipo 32 ele é obrigatório porque é ali que ele vai fazer a apuração de todos os impostos, se ele vai trazer alguma diferença ou não. Tá? Então, para que você pague esse adiantamento de forma 100%, é preciso fazer esse parâmetro e também criar alguns eventos, né, que inclusive eu vou mandar aqui para vocês, para o sistema poder fazer a provisão. Né? O sistema faz a provisão e lá, quando for pago o 13º integral, ele vai fazer o desconto e os proventos, não vai ser como se você estivesse fazendo 50%, né? Ele vai ter ali uma diferença para que o funcionário ele tenha a margem para ser descontado ali todos os impostos, né? Então, é importante ter esse parâmetro, mas você também tem que verificar se a sua base tem os eventos já cadastrados, que eu vou mandar aqui uma documentação onde vai dizer quais são as características do evento, quais são as incidências, o que você deve informar na base, tá? Da mesma forma, vou mandar para vocês sobre a pensão, né? Quais são os eventos que vocês devem ter, que é o o desconto de pensão e o desconto de adiantamento. Sempre são dois eventos ali para que no cálculo integral esses eventos eles possam transitar descontando e transitar como provento para poder fazer a apuração certinha, tá? No cálculo 32, aliás, no cálculo do 13º integral, a gente segue basicamente da mesma forma, só que ele vai mudar aqui de 31 para 32, tá? Então, aqui no caso, a gente vai colocar o 32 para ser como se para fazer o cálculo ali do integral, né? Teve muita gente também que tentou fazer o cálculo do integral ali em outubro, agora em novembro, né? Mas o sistema não vai deixar fazer toda a finalização desse cálculo, porque só é permitido fazer a partir de dezembro para o cálculo 32, né? Porque também tem a questão de ter a folha da competência 12, né? Então, sobre cadastro, parametrização, esse é o básico, né? Tem empresas que têm algumas coisas mais diferenciadas, mas isso a gente pode estar trazendo aqui é a rotina padrão da Sênior, mas a gente pode estar trazendo de repente de uma forma mais particular para cada um, tá? E daí vem a questão para finalizar do envio, como a gente faz o envio para o e-social, né? Lembrando que o adiantamento a gente vai enviar junto com a competência de novembro, ou seja, o sistema vai gerar apenas um arquivo 1200 com a competência do mês e a competência do adiantamento, tá? Então vai ser apenas um arquivo. E você deve posicionar da seguinte forma, né? Competência 11, tipo de folha normal, envio normal, e aqui você vai marcar os eventos que você já tem de costume aí, né? Então, feito isso, aqui foi os eventos de adiantamento e de folha mensal. Para o cálculo de 13º integral, nós temos um tipo específico, que é o tipo 2, né, onde a gente vai informar o 13º salário. E lembrando que esse campinho aqui é sempre quando a gente faz o primeiro envio, ele sempre vai ser 1, né? Quando a gente faz o recálculo de folha, muda alguma coisa, pode continuar 1. Só que se a gente não alterou nada e a gente quer forçar o envio, é sempre 2, tá? O 2 ele sempre vai servir para que o sistema, mesmo entendendo que ele já tem um envio, ele force novamente o envio para gerar um novo arquivo ali com relação à folha. Então, nessa competência 12, a gente vai ter, sim, um evento para a folha mensal e um evento para o 13º salário integral. Então, aí são basicamente dois envios e duas conferências. Inclusive, depois a Ju vai trazer sobre a data de pagamento, né, dos impostos, vai trazer as datas certinho para você. Mas o envio é basicamente esse. Como a gente tem uma base teste, a gente não consegue fazer o envio para o e-social. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, também pode estar abrindo chamadinho, né? Que a gente pode atender vocês. Se tiver alguma dúvida mais específica, pode ligar também, né? Então, basicamente também sobre o envio do 13º salário, são essas informações.
E agora a gente vai chegar na parte que é um pouquinho mais burocrática, né, Ju? Onde a gente vai ter que fazer algumas conferências, principalmente para as empresas que têm dúvida, o que que a gente teve ali algumas dúvidas, né? Ah, o que que a gente paga de média? Quais são os eventos devidos, né? Tudo isso a Ju vai trazer agora para a gente na prática, inclusive trazendo algum exemplo aí para a conferência da Folha. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode ir levantando a mãozinha, eu vou ficar acompanhando e a gente pode interromper, tá? Não, não. Simutar. Isso. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Não, Ju, não tá saindo. Ainda não? Agora foi. Tá me ouvindo? Agora sim. Isso, bom dia. Eu sou a Juliana, também trabalho no suporte aqui com o Diego, com a Fran, né? O que eu vou passar para vocês é um pouco sobre o cálculo das médias e algumas dúvidas que a gente tem ainda em relação ao 13º, né? E é isso. Eu já vou abrir o sistema ali para mostrar para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui só um minutinho. Compartilhar. Isso. Estão vendo a minha tela já? Sim. Ok. Então, ok. Então, assim, uma questão que o Diego levantou ali é sobre esse campo na ficha do empregado aqui do 13º, que é um erro que geralmente ocorre, né? Às vezes a pessoa não cadastrou ou não ou colocou N ali naquele campo recebe 13º, vai acontecer de a pessoa realmente não receber o 13º, tá? Uma forma para a gente poder conferir é aqui, ó, clicando nesses dois pontinhos, a gente pode configurar o sistema para ele mostrar esse campo aqui. Então, a gente vem aqui em configurar e a gente pode dizer que quer configurar aquele campo ali, recebe 13º ou não. E vocês podem botar em ordem alfabética e procurar o campo, tá? Campo recebe 13º, tá aqui. Recebe 13º salário. A gente joga esse campo aqui para o lado direito. Posso colocar ele em primeiro, né? Aqui a gente clicando na setinha você pode alterar ou clicando em cima dele e puxando também consegue alterar, tá? Eu vou colocar ele logo abaixo do nome, logo abaixo da situação. Percebam que a situação também está aqui, né? Para quem está começando com o sistema agora, situação para o sistema, o que que é? Se essa pessoa está trabalhando, está de férias, né? Foi demitido, a situação ela traz para o sistema, né, a condição que a pessoa está na empresa naquele momento, tá? Importante deixar a situação aqui quando for configurar. Por quê? Ó, se eu coloco recebe 13º, sim, eu posso colocar em ordem, mas ele vai trazer todos, mesmo aquelas pessoas que estão demitidas. Então, ele traz aqui quem está de férias, né? Ele traz situação. Ele traz aqui quem está demitido, ele traz quem está de férias, ele vai trazendo todas as situações. Existem algumas formas de a gente configurar isso. Eu posso clicar em cima da situação e daí eu verifico. Mas, por exemplo, ó, tá vendo que aqui no meio tem uma pessoa que não recebe 13º? Então, assim vocês conseguem ter uma visão bem clara e rápida, né? Como é que está aquele campo, ao invés de ficar consultando um por um. A gente já consegue ter uma visão bem clara. Se a gente quiser ter uma visão melhor ainda, a gente pode vir aqui em filtro avançado, e eu posso dizer aqui no alterar filtro que eu quero que traga só as situações diferentes de 7, para não trazer os demitidos, né? Porque demitidos nesse momento do pagamento do 13º, se já está demitido, não vai importar muito para a gente. Então, eu coloco aqui campo valor. Aqui o meu é do meu computador, tá? Porque eu uso a escala, não adianta, é que eu uso a escala um pouquinho maior para conseguir enxergar. Mas aqui é CIT-AFA, a situação. No de vocês vai dar para. Você consegue colocar ali no teu, Di? O Di vai compartilhar o dele nesse campo ali, porque o meu não aparece. Mas você vai procurar o número do campo. Eu tenho que parar de compartilhar.
filtro avançado, isso. Daí, mas eu queria mostrar para eles. Daí clica ali em filtro avançado. Isso. Daí, ali onde diz campo, procura CIT-AFA, que é a situação de afastamento. Configurando. A situação já está ali. Clica em filtro avançado, daí procura a situação de afastamento, aqui em alterar filtro. Alterar filtro, isso. Aí ali embaixo a gente procura o campo, CIT-AFA, isso. Daí clica em adicionar para ele ir para cima e a gente vai colocar a condição. Aí no caso da condição, aqui onde diz e ou, né? A gente vai colocar, isso, clica ali em campo, CIT-AFA, daí aqui, aí mesmo, achou o CIT-AFA? Está mais para baixo. Isso, isso. Aí ali na condição coloca diferente. Clica ali, diferente. De 7. Por que 7? Porque 7 é a situação de afastamento. Clica em adicionar e ele vai para lá. Daí tu pode tirar aquele que já estava, sabe? Tira aquela parte ali. Isso, e dá um aplicar ali. Ok. Aí depois só aplicar filtro. Clica em aplicar filtro. Talvez ficou alguma coisinha ali daquela situação que já existia, né? Deixa eu ver que eu não enxergo. O que está escrito ali? Tem que tirar esse sitiava da frente. Isso. Pronto. Aí vocês percebam que ele vai trazer a situação de afastamento, só a situação, todas as situações menos a situação 7. Então, vocês já conseguem ter uma visão ali, se essa pessoa, digamos que tiver com N, se ela é realmente uma pessoa que não deve receber o 13º. Então, a gente já consegue ter uma visão sobre isso de uma forma bem rápida, tá? E lembrando também que essa informação, se precisarem, ela pode ser exportada, né, Ju? Sim, ela pode ser exportada, mas a gente, por essa tela, a gente consegue ter uma visão bem rápida ali né, se a pessoa recebe 13º ou não. É uma conferência rápida que dá para fazer. Ok, eu vou voltar aqui para mim, então. Tá, beleza. Ficou claro isso, gente? Se não ficou, vocês me avisam, depois eu volto nessa telinha ali para explicar melhor, tá? Mas quem tiver dúvida também depois pode ligar ali para a gente no suporte que a gente direciona também. Isso. Posso voltar a compartilhar aqui? Ok. Ok. Então tá. Quando a gente fala em 13º, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque a gente tem que garantir que todos os avos de direito do colaborador, que são devidos, eles vão receber, né? E também um cuidado que a gente tem que tomar são as médias. O que a gente entende sobre as médias, né? Se todo mês eu recebo hora extra, todo mês o colaborador faz hora extra, ou esporadicamente, não importa, mas ele sempre faz hora extra. Então, quando ele receber o 13º, ele tem que receber uma média sobre essas horas extras que ele fez. O mesmo acontece quando ele tem um prêmio, por exemplo, um prêmio de produção, uma ajuda de custo, alguma coisa que gere média, né? Então, também, se todo mês eu recebo ou esporadicamente eu recebo, eu tenho que receber também no 13º.
Isso também acontece quando a gente paga periculosidade, insalubridade e adicional noturno. Então, o que que acontece? Quando é direito da pessoa, por exemplo, assim, no mês que eu estou calculando o 13º, né, eu recebo periculosidade. Essa periculosidade tem que ser paga integral ali no 13º, lógico, proporcional aos avos trabalhados, mas ele tem que usar como regra, né, a periculosidade integral. Mesma coisa acontece com a insalubridade, mesma coisa acontece com o adicional noturno. Quando ela é uma eventual, que pode acontecer da pessoa não receber sempre, ou no mês, digamos assim, eu recebi insalubridade todos os meses. Chegou lá em agosto, veio a empresa de saúde fazer o laudo e verificou que eu não preciso mais pagar insalubridade para os colaboradores. Então, no mês que você que está fazendo o 10º, não tem mais insalubridade. Se isso está acontecendo, né? Se no mês se isso acontece, é necessário pagar o quê, então? Um percentual. Onde é que eu estou? Vocês estão me vendo? Tá. É necessário, então, pagar um percentual sobre essas médias, tá? Que daí, no caso, seria uma média variável, uma média por percentual. Deixa eu entrar aqui no evento que eu já explico. Tabelas, eventos, cadastro aqui. Coisa aberta aqui. Vamos pegar o evento 62 de insalubridade. Ó, o evento de insalubridade, né? E daí eu posso pagar naturalmente, perceba que não tem nada aqui no teto de cálculo, porque eu vou pagar se eu estou recebendo naquele momento. Se eu não estou recebendo e a empresa ainda assim quer pagar, né? Porque isso depende muito do entendimento da empresa, teria que daí calcular, colocar no teto de cálculo 1 aqui, porque daí ele vai fazer uma média daquilo que tem lá nos acumulados, tá? Então, o que que acontece? Aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer de conferência é verificar se os eventos que fazem parte de média, eles realmente estão indicados aqui para fazer média. Então, aqui em incidências, a gente consegue verificar se esses eventos, eles consideram para a média sim ou não. Então, a gente vem aqui em tabelas, eventos, consultar. E aqui indica a tabela de eventos de vocês, né? Se não souber, entra lá em empresas filiais, aí já vai aparecer lá a tabela de eventos. E aqui na incidência, a gente pode dizer o que que a gente quer que o sistema procure. Então, eu posso dizer assim, eu quero que procure aqui todos os eventos que considera médias, para média sim. Tá? Clicando aqui, dando mostrar, ele vai me trazer todos os eventos. Como vocês já conhecem a base de eventos de vocês vão olhar e vão dizer, opa, essa bonificação de loja aqui, digamos que não tivesse aqui para considerar para média, né? Eu tenho uma bonificação e ela não está aqui, né? E ela deve ser considerada. Então, tem que vir no evento antes de calcular o 13º e fazer esse ajuste. Né? Fazendo esse ajuste, o que que acontece? Todos os eventos que estão aqui no Considera para Médias, ele vai levar lá para o cálculo dos acumulados. Eu posso fazer isso para médias variáveis também, então posso dizer, olha, traz para mim, sistema, traz para mim todos os eventos que têm incidência médias variáveis mais. Ele vai trazer para vocês todos esses eventos. Né? Clicando dali em mostrar, ó, evento de média variáveis, eu tenho a comissão e tem esse bônus teste aqui, que é bônus testes, que provavelmente a gente fez para algum cliente, né? Então tá aqui também. Posso fazer isso também com vários, tá? Com adicional, tudo que está aqui vocês podem consultar no sistema. Uma vez que esse evento está aqui, né? Aonde que eu vou encontrar ele? Como é que eu vou saber se essa média está certa ou não? É aqui, ó, cálculos, ficha financeira, consulta, acumulados. Isso. Daí aqui na consulta de acumulados, eu fiz já um teste com o colaborador 26. Eu vou colocar sempre a competência do ano, janeiro de 2025 até dezembro de 2025, se eu estou calculando até dezembro, né? E clico em mostrar para que o sistema traga para a gente o que ele teve de média aqui, tá? Se a gente clicar, ó, aqui ele já traz uma média do 13º, tá vendo?
e eu tenho a bases para médias aqui também, que ele vai trazer, ó, as horas extras. As horas extras, vamos pegar aqui, por exemplo, o mês de outubro de 2025. Ó, percebam que tem 21 e 20 aqui de hora extra. E se a gente for lá na ficha financeira, cálculos, ficha financeira, cadastro, não vai ter 21 e 20. Se a gente pegar esse colaborador 26, aqui na competência, ó, as horas extras está só 11,56. Por que que ele gera 21 e 20, tá? Ele gera 21 e 20 porque é 11,56 mais 50%, né? Daí ele gera esse valor e traz também aqui o DSR, reflexo de hora extra, ele também soma para esse cálculo aqui, tá? Esse cálculo aqui dos acumulados. Então, aqui ele já traz o que seria a média. Como é que a gente faz média? Soma tudo e divide, no caso aqui, como eu botei 12 meses, eu divido por 12, né? Mas, Ju, não está dividindo por 12, está calculando menos, ou um mês que está zerado não está sendo considerado. Aí são aqueles parâmetros que o Diego mostrou para vocês, né? Que a gente tem que consultar antes lá no sindicato e no cadastro da empresa, para verificar aqui no sindicato, eu vou mostrar de volta aqui na tabela sindicatos cadastro, a gente define como é que a gente quer que calcule a média. As médias de férias, elas podem ser pegas do período aquisitivo, dependendo do sindicato, ou dos últimos 12 meses, ou dos últimos 12 meses, ou conforme o que está cadastrado nessa pasta médias aqui, tá? As férias. Mas o 13º não. O 13º ele sempre vai buscar as médias do mês, do ano. Ele não vai puxar lá do período aquisitivo. Oi? Isso. Então, aqui, médias férias, aqui no campo médias, é que eu vou dizer como é que eu quero que considere as médias. Então, por exemplo, a minha média de hora extra, estou informando aqui, ó, que para o 13º, ele vai verificar os últimos 12, ele verifica os últimos 12, busca os 12 maiores, divide por 12, desculpa, pesquisa 12, deixa eu botar ele mais aqui para a gente ver. Pesquisa 12, faz a média por 12 e divide por 12 e ainda considera a maior média. Então, se tivesse alguma outra coisa aqui, ele ia fazer dois cálculos e iria sempre calcular a maior média, tá? Isso aqui ficou claro, gente? Isso. A mesma coisa, aqui eu lancei um outro colaborador que tem média variável, ó. Clicar aqui no mostrar, sempre a gente tem que clicar no mostrar para ele trazer. Aqui é o 27, janeiro até dezembro. Clique em mostrar e daí ele vai trazer a média variável aqui. Ó, então, a média variável, ele somou tudo isso aqui, como lá está 12, 12, 12, ele vai dividir por 12. Mas se tiver 12, 9, 11, ele vai fazer de acordo com o que está aqui cadastrado nesse campo do sindicato, né? Tabela, sindicatos, cadastro. Então, o sindicato, nesse momento do cálculo do 13º, ele é muito importante. Porque é ali que tem os parâmetros que define todos os parâmetros de como que a gente vai calcular as coisas, tá? Então, dependendo como está nesse campo médias, é como o sistema vai agir para fazer esse cálculo das médias. Outra coisa que a gente pode fazer também é monitorar esse cálculo. Se a gente tem dúvida, por exemplo, a gente pode monitorar esse cálculo das médias. Eu fiz um apanhadinho aqui para a gente monitorar o cálculo. Peraí. Aqui. Tá, eu já tinha colocado para lá. Aqui. Isso. Eu vou passar aqui para vocês de novo, depois a gente vai mandar isso aqui para vocês, de uma forma bem simples, como se fosse suporte, assim, né?
para a gente entender o que é importante na conferência das médias, né? Quais os principais parâmetros que devem ser verificados para o cálculo das médias. Então, acessando o módulo ali de administração de pessoal, o Ruby, empresas. Eu só estou garantindo aquilo que o Diego já falou para vocês, tá? Só para deixar bem claro isso dali, porque é o que vai interferir para vocês. Então, empresas têm que selecionar o código da empresa e verificar o campo médias pagas, adiantamento de 13º. Como é que está esse campo? Esse campo, ele tem a finalidade de informar se as médias vão ser calculadas no adiantamento do 13º ou se elas vão ser calculadas somente no 13º integral. Por que que isso interfere no cálculo, tá? Porque, digamos assim, ó, quando você calcula a primeira parcela do 13º, né, ali em novembro, por exemplo, eu ainda não tenho, porque primeiro eu calculo o 10º, né, que vence dia 30, e depois eu calculo a folha, que vence no dia 6, geralmente, né, no 5º dia útil. Eu ainda não tenho, digamos que seja uma pessoa que recebe comissão. Eu ainda não fechei a comissão da pessoa, né? E se eu pago a média antecipado, o que que vai acontecer? Vai gerar um 13º complementar lá na rescisão, né, para pagar o 13º. Porque, na verdade, eu paguei a média até outubro só. Não paguei até novembro, porque novembro eu ainda não tinha aquele valor. O sistema ele só vai trabalhar com os valores que já existem, né? Como eu não tinha aquele valor, ele não vai conseguir calcular. Então esse campo ali ele é importante porque ele vai interferir e daí vai fazer calcular 13º complementar ou não, tá? Em tabela sindicatos cadastro, a gente tem que selecionar o sindicato e na aba cadastro, verificar esses dois campinhos aqui, ó, considera meses zerados e considera meses com menos de 15 dias, né? Se eu indicar considera meses com menos de 15 dias, uma pessoa que, por exemplo, não teve, não teve, começou lá no dia 17, por exemplo, né, que vai dar menos de 15 dias, ela receberia aquele avo de 13º. Se eu disser considera meses de 15 dias, não, essa pessoa não receberia o 13º. Então, ele é um campo importante e a gente tem que verificar se como que a gente quer tratar isso, né? Porque ele é um parâmetro que a empresa pode modificar de acordo com o que ela acha que é correto, né? E de acordo com o que tem na convenção coletiva, geralmente, tá? Na aba médias, né? O que que a gente precisa verificar? Se está cadastrado a origem e o tipo de médias e como será realizado o cálculo de pesquisa, que é aquilo que eu mostrei antes para vocês. Se ele vai pesquisar os últimos 12, vai fazer a média pelo 12 e dividir por 12, ou vai ter 11, 9, como é que vai ser aqui? Né? Aquele campinho que eu mostrei antes. Na aba 13º, a gente tem que verificar os campos. Cálculos, médias de 13º, também ali dentro do sindicato, tá? Ó, cálculo médias de 13º, médias de 13º limitar ao ano e médias de 13º integral. Esses três campos a gente tem que verificar se está de acordo com aquilo que a gente acha que é o correto ou não, tá? Acesse também cálculos ficha financeira cadastro e ali nesse ficha financeira cadastro, se eu não concordo, por exemplo, eu não concordo, eu não sei se está correto ou não, eu não sei ainda quais os campos que eu devo conferir, o que que eu posso fazer para entender quantos avos o sistema está pagando. Eu posso monitorar o cálculo. Então, quando eu for calcular o 13º, eu venho ali na ficha financeira, né? E clico em monitorar. Vai ter um campinho. Cada vez que vocês vão calcular a folha, vocês percebam que tem um campinho aqui monitorar. Vou mostrar no sistema também para ficar mais claro, mas é uma cópia do sistema ali, né? Ó, a gente tem esse campinho monitorar aqui, ó. Ele está dizendo que não é possível monitorar porque a tabela de eventos está ativa, né? Eu estou com a tabela de eventos ativa, então ele não deixa eu monitorar o cálculo. Mas eu posso depois ali fechar e daí monitoro o cálculo ali, tá? Eu vou voltar lá que lá já está tudo prontinho. Isso. Dá para ver bem assim? Dá para ver bem?
Isso. Então, quando eu monitoro o cálculo, eu digo o que eu quero monitorar, no caso aqui, o cálculo da folha, ou recálculo do 13º, né? No caso nosso, seria aqui do 13º. Digo os eventos que eu quero monitorar, e inclusive eu posso colocar a abrangência do evento. Eu posso dizer, eu quero que monitore só o evento de 13º. E daí o sistema, ele já vai trazer aqueles parâmetros para a gente bem na entrada do monitoramento. Deixa eu ver se aparece aqui o monitoramento. Não, né? Acabei não colocando. Mas ele aparece aqueles parâmetros lá do sindicato, como é que tá, né? Como é que não tá, e a gente consegue ver ali através do monitoramento se a pessoa, se o AVO está correto ou não, aquele AVO de 13º, tá? Aqui também é essa questão do monitoramento que eu já falei para vocês, do cálculo de médias. Deixa eu ver mais aqui. Aqui, vamos pegar o colaborador 26, só para a gente ver se a média fechou ali do 13º dele. Média 13º de horas extras, e acho que é o 27 que tem o valor variável, né? 23,95 de horas extras no adiantamento. Cálculos, ficha financeira, consulta, acumulados, colaborador 26. Até novembro, né, que a gente está fechando. Ó, 23 e 29. Financeira, cadastro. Aí ele passa ali para horas centesimais, tá? Deixa eu ver o 27 aqui. Médias variáveis. No adiantamento, 146,25. Vamos ver lá nos acumulados. Ele teve metade só, né? 27. R$ 375 dividido por 2. É que aqui ainda não tinha dezembro calculado. Acho que eu vou ter que botar até novembro aqui. Isso. Só faz o cálculo ali para mim de se fechou. Mas é assim que vocês vão conferir, tá? E se por acaso não tiver fechado, porque daí quando é a média variável, por exemplo, do 13º, aqui ele está calculando só sobre 9 meses, tá vendo? Era um teste que a gente estava fazendo, ele está calculando só sobre 9 meses. Então, eu pego a média lá dos acumulados, divido por 9 e divido por 2, porque eu só estou pagando o adiantamento. Então, é assim que a gente faz o cálculo. Deixa financeira. E daí os dois têm que estar batendo, né? Se ele não estiver batendo, tem algum problema, a gente vai ter que verificar qual que é o problema. Se eu somar tudo que tiver média lá, dividir por 9 e dividir por 2, eu vou chegar aqui nesse 146,25, tá? Isso. Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado e tem que verificar que são. Aqui dá para ver bem? Deixa eu tentar botar maior aqui, acho que não dá para ver bem, né? Aqui tá. Mas eu queria botar a tela cheia. Isso. Tá. Se der para ver, tá bom. Aqui. Isso. O que a gente precisa ver? O 13º complementar, porque se a empresa trabalha com 13º complementar e 13º complementar a devolver, a gente tem que verificar se os eventos eles estão parametrizados corretamente. Então, não é aqui que eu quero ir. Aqui, 13º complementar a devolver. Na base do evento de desconto de 13º, isso é até bom anotar, tá? Na base do evento de desconto de 13º salário adiantado, que tiver a característica 44B, deve constar todos os eventos do grupo 15, 13º salário adiantado. E na base do evento de 13º complementar,
e complementar a devolver, os dois, né? Deve constar todos os eventos do grupo 16, menos os eventos com essas características aqui, ó, 16E, 16F, 16G e 16H, que são 13º complementar, 13º maternidade, né? 13º integral maternidade dedutivo de GPS e a maternidade do INSS. Ah, Ju, mas como é que eu sei qual é o grupo, né? Como é que eu vou saber que é o grupo 16 ou é o grupo 15? É aqui na tabela de eventos. Aqui, tabelas, eventos, verificar. Aqui eu coloco a minha tabela de eventos e vou no grupo. Ó. O grupo 15 é 13º salário adiantado e o grupo 16 é 13º integral. Clico no grupo e clico aqui embaixo em grupos. Tiro um print disso aqui, né? E daí todos esses eventos aqui vão ter que estar lá naquele evento que a gente informou no cadastro. Então, vamos ver. No evento de 13º salário adiantado, a base do evento de desconto de 13º tem que estar todos do grupo 15. Então, a gente vai procurar aqui o evento de desconto de adiantamento de 13º, aí aqui é tabelas, eventos, cadastro. Indico aqui, o meu acho que é o 252 que eu tinha anotado. Ó, desconto 13º salário adiantado, tá vendo? A característica dele é 44B, conforme tá lá. E daí aqui na base, ó, eu tenho que ter todos os eventos daquele grupo 15, que são todos os eventos de 13º adiantado, né? Se eu deixar de ter algum evento aqui, o que que vai acontecer? Ele vai gerar 13º na folha de dezembro. Mesmo que a gente já pagou no 13º integral, ou já pagou na folha de novembro, no caso do adiantamento, ele vai gerar na folha de dezembro, e no caso do integral, ele vai gerar na folha de dezembro. Então, essa conferência tem que ser feita antes do cálculo do 13º, tá? Mesma coisa a gente faz para o evento 220. Então, o evento, para mim, é o 220, o de vocês talvez é outro. 13º complementar, tá? Característica 16F. Na base desse evento, tem que constar todos os eventos do grupo 16, tá vendo que é tudo integral? Né? Menos aqueles eventos com a característica que eu coloquei ali no PowerPoint, que é o 16E, 16F, 16G e 16H. Tá vendo que não tem nada de maternidade aqui, né? Então, a maternidade não entra, o 13º complementar, ele mesmo não entra aqui. Tá? Mesma coisa a gente faz para o 13º complementar a devolver. Também tem que indicar os eventos de 13º integral aqui. 13º complementar a devolver, eu não lembro qual que era, deixa eu ver. Ó, ele não pesquisou porque eu estou pesquisando pela característica, né? E eu quero pesquisar pelo nome. Então, vamos botar a descrição aqui. Descrição. Tendo 13º, adiciono. Limpo e adiciono. Isso. Vamos ver se a gente acha que o 13º complementar. Lembra qual que é o nome? Aqui. Mas eu queria complementar a devolver. Eu queria complementar a devolver. Tá, mas a base é a mesma, tá, gente? É entrar no evento de 13º complementar e aqui na base tem que ter todos os eventos de 13º integral. No 13º complementar a devolver a mesma coisa. Na base tem que ter todos os eventos de 13º integral, menos aqueles do grupo
né? 16E, 16F, 16G. Pode falar o número. 262, tá. Isso aqui, ó, 44A, 13º complementar a devolver, ó. Se a gente for olhar a base dele, tem todos os eventos de 13º integral. Mas a maternidade não entra aqui. Justamente a maternidade é o que não vai entrar aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais. Isso. Ficou clara essa parte aqui? Que essa parte é uma conferência que é bem importante. Eu não consigo ver, mas o John tá olhando ali para nós, né, John? Oi? Diminuir, né? Uhum. Tá muito grande aqui. Tá. As principais dúvidas que a gente pode ter referente ao 13º, né? Uma dúvida que a gente se pergunta, os aposentados recebem 13º salário? Sim. Né? Tanto os aposentados quanto os pensionistas do INSS têm direito ao 13º, tá? Além deles, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, auxílio reclusão, também têm direito ao 13º. Só que essas pessoas que recebem, né, que são benefícios temporários, eles vão receber pelo INSS, né? Os beneficiários assistidos por programas, né, de benefício continuado, não sei como explicar aqui, mas, por exemplo, se a empresa tem um benefício que sempre recebe, né, do governo, é um benefício continuado. Esses daí não vão receber nada pela empresa, porque eles vão receber tudo pelo INSS, tá? Não houve alteração em relação à reforma trabalhista, em relação ao 13º, não houve alteração. O valor do 13º salário pode ser adiantado, então tem empresas, conforme aquilo que o Diego explicou lá, né, que fazem parcela única, ou tem empresas que fazem várias parcelas durante o ano, né? O ideal é que a gente não adiante todo o valor, mas já aconteceu de ter empresas que querem adiantar todo o valor, mas não é indicado. Por quê? Porque na primeira parcela do 10º a gente não tem desconto de INSS, então a gente precisa provisionar esse desconto. Tem que guardar um valor ali para calcular esse desconto. Uma outra coisa que é uma dúvida que as pessoas têm é referente agora ao e-consignado, né? Saiu, e inclusive a mãe já mandou para todos os clientes, né? É uma normativa que não deve ser descontado nada de consignado no 13º. Então, não, se tiver calculando, dá uma ligada para a gente, né? Para a gente verificar o que está acontecendo, porque ele não deve ser calculado. Geralmente vai calcular se a gente colocou a base, né? Se lá na base do evento de desconto de consignado a gente incluiu o 13º, quando for calcular o 13º, ele vai aparecer. Mas legalmente não está previsto, a gente não deve descontar, tá? Aqui. O 13º salário, ele precisa ser pago em caso de demissão? Sim, tem que pagar. Quando que não vai pagar? Na demissão por justa causa, mas no mais tem que ser pago também, né? Como o 13º é tratado em casos de afastamento do colaborador? O tratamento do 10º, né, no caso dos afastamentos, depende do motivo de afastamento e daquele campo que o Diego explicou lá em tabelas gerais situações, né? Se está lá para recebe 13º, sim ou não. Eu vou dar mais uma revisadinha aqui, porque esse campo é importante também. Tabelas gerais, situações. Aqui que o Diego mostrou para vocês. Aqui. Paga 13º, sim ou não, né? Então, a pessoa está trabalhando, paga 13º, paga. Um auxílio doença, por exemplo. Paga 13º, não. Ah, Ju, mas você não falou que o 13º, quando a pessoa está afastado, tem direito? Sim, tem direito. Só que não é a empresa que vai pagar. Quem vai pagar é o INSS, tá? Mesma coisa ocorre no acidente de trabalho, no auxílio doença, a pessoa tem direito, ela vai receber. Geralmente ela recebe na última parcela, né? Daí ela recebe o 13º ali na última parcela. Afastamento por incapacidade temporária, que são esses afastamentos, acidente de trabalho, auxílio-doença, tudo vão ser pago desde que o benefício tenha durado mais de 15 dias, né? Se for até 15 dias, é a empresa que paga, mais de 15 dias quem vai pagar é o governo, tá?
A licença maternidade e o 13º, ele é pago integralmente pela empresa, mas a empresa pode deduzir e é reembolsado esse valor quando for fazer o cálculo do INSS. Aqui. Os erros mais comuns, né, que acontece ali no 13º, como é que a gente pode evitar, né? Um erro bastante comum é no cálculo do 13º proporcional. Então, todos aqueles parâmetros que a gente falou ali para vocês, eles precisam ser conferidos para que não ocorra esse erro. Então, tem que lembrar de considerar corretamente os meses trabalhados. Para que um mês seja contabilizado, o colaborador deve ter trabalhado pelo menos 15 dias no mês para ter direito ao 13º, tá? Outro erro muito comum, algumas empresas desconsideram as médias de férias, médias variáveis, né? Ou não calculam essas médias para o 10º. Mas se a gente for pensar assim, vamos entender, né? Todo mês a pessoa recebe aquela comissão. Se eu vou pagar o 13º, é justo que ela receba também uma média sobre essa comissão, porque aquilo complementa o salário dela. Ela já está acostumada a todo mês receber aquilo. Quando chegar o 13º, ela vai ter que receber também. E daí, para isso, a gente precisa fazer aquela conferência se o evento está considerando para a média sim ou não. Porque mesmo que eu crie um evento novo, isso acontece geralmente quando a gente cria um evento novo, né? Criei um evento novo lá de um prêmio, né, que a pessoa vai receber, ou uma ajuda de custo, e isso a empresa quer que considere para média, mas não foi colocado no evento, ele não vai considerar. Então, lá no cadastro do evento, a gente tem que colocar, considera para médias, sim. Aqui, ó. Tabelas, eventos, cadastro. Eu vou pegar o 268, que é comissão, que é mais fácil. Aqui nas incidências, eu tenho que informar aqui que considera para média sim. E daí eu digo qual tipo de média eu quero que considere. No caso da comissão, ela é uma média variável, né? Porque todo mês ela pode ter uma comissão diferente, tá? Das horas extras eu vou só ter considera para média sim. Tá. Outro erro bastante comum é referente às situações de afastamento. Então, às vezes, a gente não confere essa situação antes, e daí tem uma situação lá que não é para perder 13º, e a gente informou que é para perder, ou mesmo o contrário, né? Uma situação que deveria gerar perda para 13º e a gente não informou, então a pessoa está recebendo um AVA a mais, então isso pode acontecer também, tá? Referente ao pagamento do 10º, o que, que a gente tem que entender, né? O 13º da primeira parcela, ele pode ser pago de 1º de fevereiro até 30 de novembro. Então, a empresa pode ter vários pagamentos de adiantamento durante o ano. O FGTS, né, ele tem incidência, ele deve, e essa incidência na primeira parcela deve ser depositada até o dia 20 do mês seguinte, junto com a folha de pagamento de novembro, tá? O INSS e o imposto de renda não incide na primeira parcela. Então, por isso que a gente não deve descontar todo o adiantamento. Não deve pagar todo o adiantamento, né? Porque ele não incide ali o INSS e o imposto de renda, e a gente precisa guardar um valor para esse pagamento, né? Que o governo não vai dispensar esse pagamento. Aí só lembrando, Ju, que a gente não vai ter o desconto do econsignado exatamente nesse cálculo, mas a parcela que tem que ser paga guia, dia 20, continua normal referente às outras competências. E é como que todas as empresas paguem em dia, né? Mas se Vai você por pagar só acaso na tiver folha. se você tiver alguma dificuldade, não conseguir pagar ali o FGTS mensal, dá prioridade a fazer o pagamento da guia do econsignado para não ter mais problema ali, né? Porque quando a gente não paga, a gente acaba tendo que resolver com o banco, porque a guia ela não tem reajuste de juros, vamos dizer assim, né? A gente não tem como recalcular a guia. Então, pagou atrasado, fica mais complicado para o setor. É. Na folha de novembro vai ter o desconto normal, que não vai ter é na folha do 13º. Isso tem que ficar bem claro, né? E daí procede o pagamento igual vocês fazem todo mês para o FGTS do consignado. Na segunda parcela, o que, que vai acontecer? O pagamento da segunda parcela é até o dia 20 de dezembro. Nesse caso,
já vai ter incidência ali de INSS, de imposto de renda, e o FGTS ele tem que ser pago, ele deve ser feito até o dia 20 de dezembro. Então, eu paguei dia 20 eu já tenho que estar pagando a guia do FGTS também, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. A mesma coisa a guia do INSS, a gente tem que pagar tudo até o dia 20, no caso da segunda parcela. Né? O envio para o e-social, né, é após o cálculo, depois que eu efetuei o cálculo do FGT, do 13º, o sistema vai realizar, né, as informações, o pagamento ali para o e-social, vai levar as informações para o e-social no layout S1200 e no layout 1210, tá? No fechamento da competência. E o fechamento faz o layout 1299 normal. Então, o procedimento é o mesmo da folha, no caso do envio para o e-social. Quer falar mais complementar, Di? Lembrando que esse mês de dezembro, quando for o pagamento do integral, o dia 20 vai cair num sábado, né? Uhum. Então é importante fazer essa programação primeiro para que, se caso tenha alguma dúvida, porque pode ser uma situação nova para muita gente, né? Mas só para ter essa programação de realmente fazer a conferência, principalmente de média, se todo mundo entrou no cálculo, se teve alguém que ficou por fora. E a conferência básica a gente faz geralmente pelos admitidos, demitidos, os afastados, quem está em licença maternidade, estagiário, que geralmente tem um erro ali ao colocar uma categoria social diferente da que é a devida, né? Então, só para se programar para que nessa semana não tenha uma demanda maior, né? Porque vai ter muita coisa, né? Já está se programando para o fechamento do ponto, o cálculo do 13º, a folha também. Então, só para ter ali um fôlego, né? Isso. Então tá, gente. O que nós tínhamos para passar para vocês referente ao 13º é isso. Como o Diego falou, já é um cálculo que é bastante comum, todo ano a gente faz, mas algumas conferências antes do cálculo são extremamente necessárias para que esse cálculo, né, não ocorra algum tipo de erro. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser informar ali no chat, a gente, se não conseguir responder agora, que a gente está com o tempo meio apertado, mas a gente responde em chamado ou envia depois ali, o John envia para vocês o retorno, tá? É isso, obrigada. A gente chegou então ao final do nosso Café com Suporte. Quero agradecer a todos e reforço aqui a, que o nosso time está disponível para apoiar vocês no que precisarem, tanto referente ao tema de hoje, quanto ao de outras demandas do dia a dia. Quero agradecer o Diego e a Ju pela condução e pelos esclarecimentos, agradecer vocês também pelo tempo e pela interação. E antes de encerrar, eu quero contar com vocês para vocês nos apoiarem e votarem no tema do próximo Café com Suporte. A gente colocou ali 3 opções, a votação é aqui no chat mesmo. Uma opção é reajuste salarial, a segunda, tabela de feriados e a terceira é consignado. Votem ali para a gente ter o tema do nosso próximo encontro. A gente deixou a enquete aqui no chat mesmo. A participação de vocês é bastante importante para nós. E a gente se vê no próximo Café com Suporte. Tenham um ótimo dia. Obrigada. Vocês ficou alguma dúvida ali no chat? Vocês chegaram a ver? Não. Acho que não veio nada, né? Tá todo mundo peco. É. É isso. Tem que ficar aberto para o pessoal votar, John? Não necessariamente, todos podem fazer a votação, tá? Aqueles que desejarem, é claro. É bem importante que cada um possa dar sua opinião, porque daí a gente trabalha em cima daquilo que vocês também têm dúvidas ou querem conhecer mais e se aprofundar. Então, se cada um puder participar dessa votação, seria muito bom. E caso tenham dúvidas, né, como a Ju falou e o Diego falou, também a Fran, vocês podem entrar em contato, a gente está posto para atender vocês e prestar o melhor suporte. Mas é isso, pessoal, muito obrigado, tá? Desde já. Até uma próxima.